essa professora de yoga, né, que adora ficar se alongando enquanto as pessoas chegam, eu tô aqui me alongando. Oh, eu sou a louca que adoro se alongar. Nunca vi gente que gosta, igual eu. Oi, oi, turminha, tudo bom? Que frio, hein? Ai, eu tô até com uma cobertinha aqui nas minhas pernas hoje. Que friozinho, bom para uma live, coisa boa que vocês estão aqui. Aí vamos continuar a nossa conversa, a nossa reflexão sobre os talentos, sobre o nosso talento e o que leva, sustenta, alavanca o nosso talento. E aí, todo mundo assistiu a live de ontem? Todo mundo tá aqui? Não faz mal. Se não assistiu, fica aqui que você vai entender de qualquer forma. Bem-vindos todos, então estamos falando sobre o nosso talento, aquilo que é uma força especial que nos diferencia, é aquilo que nos dá o nosso valor. E aí, como é que foi essa caminhada? Já encontraram, já deram mais força ao que vocês têm? Na verdade, sempre souberam, agora só sabem que tem, né? Que sempre estava disponível aí. E ontem nós falamos, né, que o que alavanca, sustenta, estrutura o nosso talento são 3 pilares. Então, ontem nós já falamos da atenção, concentração, e hoje nós vamos falar do nosso terceiro pilar, sensação. O que será que é sensação? Não é só um chocolate de morango super doce. É muito mais. É esse campo de percepção dos 5 sentidos. É quando nós sentimos o que é. Isso, então assim, atenção. Lembra o que nós aprendemos lá na escola? Nós aprendemos a focar, nós aprendemos a saber que existe, aprendemos ali a ficar no livro, a ler o texto até o final, né? A atenção, e aquela pessoa que pede atenção, que reclama porque não ter atenção, na verdade ela diz assim, ele não me ama. Como é que você sabe que ele não te ama? Ele não me fala mais comigo, né? Ele não me vê, ele não me toca, né? Então nós vimos e nós relembramos que a pessoa que quer a nossa atenção, só vou erguer um pouquinho o celular aqui, ela está dizendo que ela quer ser amada, né? Então está muito vinculado. Quando nós pedimos atenção, nós estamos pedindo amor, né? Quando uma criança está fazendo confusão, bagunça, sobe, trepa, mexe, pula, o que a gente diz? Ela só quer um pouco de atenção, ela quer ser vista. E assim, a gente para e olha, vê e cheira, ou conversa, ou põe limite, enfim, faz o que a criança às vezes que está pedindo limite, ela está pedindo atenção, está pedindo me vejam, olha aqui, eu estou trepando em cima do sofá, vão me atirar no chão, né? Ela quer ser vista, nem que seja por uma peraltice, não é? Todos nós queremos ser a atenção do outro, principalmente dos nossos amados, né? E o oposto do amor, nós vimos sim a indiferença. Tanto faz estar aqui ou não estar, né? Tanto faz. E se eu não vejo a pessoa que está do meu lado, realmente ela não está para mim. Então, é realmente o fruto da atenção. E aí, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos para a universidade, ela ensina a gente a concentrar, a gente se torna focado, especialista, isso se treina. Isso se treina através principalmente da meditação. Alguém mais já fez a meditação hoje de manhã? Eu fiz. Eu fiz yoga, fiz Ashtanga Yoga com a turminha e fizemos a nossa meditação. E agora à tarde também fiz a meditação daquela do bico, né? Então lembrem da meditação que nós fizemos ontem e façam porque faz muita diferença na vida. E assim, muito bem, Mabel, eita que eu tenho orgulho. E eu vou contar uma coisa para vocês. O efeito da meditação é inevitável. É inevitável o efeito da meditação. Você medita,
Você faz, e assim não precisa ser muito tempo, gente, é 5 minutos para começar. 5 minutos, é só não dar uma passadinha no Facebook, entende? Que você fica 20 lá. 5, 10 minutos. Acordou, senta, alinha a tua coluna e começa sempre exalando. Inspira o máximo, retém o máximo, exala o máximo, fica sem ar o máximo. 8 vezes. E exala sempre para o bico. E depois fica no centro, observando a tua respiração. E se vem um pensamento, vem uma distração, volta para a respiração. Não fica brigando com aquele pensamento. Volta para a respiração. Olha aqui o que acontece. E nós vamos criando aqui uma âncora de presença, uma âncora de concentração. Aí quando a gente estiver lá na vida e o bicho estiver pegando, o circo pegando fogo, o que a gente faz? Exala. E aquele estado de presença vem. E a gente consegue ter uma nova postura naquele conflito, naquela situação difícil. Você consegue. Então nós vamos criando uma âncora, né? Nós temos vários recursos que nós devemos fazer para nós mesmos, né? O que a gente vê com os atletas? Eles estão treinados, eles estão focados. Outro dia eu atendi um atleta, que maravilha que foi aquele atendimento, aquela constelação com aquele rapaz. Vamos fazer isso, sim. E entrou, e fez, e não fica... Não sei o quê. Ele estava ali. Isso é treino, isso desenvolve. No yoga a gente tem um propósito que se chama disciplina, tapas. Disciplina, faz, cuida, investe. Tem uma frase da Sophie Hellinger que me pega cada vez que eu vejo. E anote aí essa frase. Ela diz assim: do nada só vem nada. Do nada só vem nada. Então, se eu não treino a minha concentração, o meu foco, a minha atenção, ela nunca vai chegar. Ela não se realiza do nada. Do nada não vem nada. Só vem nada. Né? Eu quero uma condição no meu corpo, né? Exercício, força. Quero ter um corpo mais saudável. Tem que fazer a dieta, tem que fazer exercício. Do nada só vem nada. Então é a ação que move. É a ação que move. Não é? Então já aprendemos a ter atenção, aprendemos a ter concentração e hoje vamos para o terceiro pilar, que é a sensação. Então, ela não vem se antes a atenção e a concentração não tiverem desenvolvida. Ela até se apresenta, mas não fica, não permanece. Né? É algo realmente que precisa ser estruturado e treinado. Então, muito, né, das pessoas, muito hoje na indústria da medicina, todo mundo pesquisa as doenças, né, e querem achar o melhor remédio. E daí até que está cada vez mais, as pessoas estão considerando as origens das doenças físicas no emocional, né? Pouquíssimos, né, estão olhando para o energético, mas já está sendo visto o emocional, já está olhando para o seu histórico familiar, né? Não está assim só o foco ali no problema, né? Querendo se livrar do problema e do sintoma, né? A gente já tá sendo aberto, já tem um grande caminho que aconteceu, né? Agora está se olhando para o mental, está se olhando para o emocional, está se olhando para o energético, né? Mas pouco se olha para o que é que mantém a saúde, porque é menos lucrativo, a doença dá muito mais dinheiro, né? Realmente o que a saúde, né? Que ninguém quando está feliz vai fazer exame de saúde, né? Eu não vou fazer um exame de sangue quando eu estou feliz, quando está tudo bem. Então ela é pouco estudada, Vamos ver aqui o que é que alavanca a saúde. Esse estado de presença, esse estado de atenção, de concentração e da sensação.
O que a Lu falou aqui? Fer, eu tô de boca aberta com a sua explicação sobre o sentido da respiração quando o estresse vem. Nunca pensei nisso, sabia que era importante, mas nunca pensei por esse lado, colocando na prática. Lu, o que é a respiração na nossa vida? Acho que você precisa fazer yoga. A gente estuda isso o tempo todo, se amar. Olha, a gente nasce com a primeira inspiração. Nós tomamos a vida através da inspiração e ela é uma eterna companheira, dia e noite. E nós, quando morremos, damos o último suspiro. A respiração mantém a vida. Ela é vida. Ela é vida. Ela é vida. Então, a respiração, a gente precisa aprender a dominar, a investir, a observá-la. E assim, a respiração e a emoção estão muito ligada, né? Quando você está nervosa, o que acontece com a respiração? Ela fica curtinha, fica curta, fica a troca, né, do oxigênio, ela é pouca. Quando você está tranquila, a respiração é mais completa, ela vem, né, toma todo o pulmão, você está relaxado, está tranquilo, ela flui bem melhor. Então, se você consegue condicionar a tua respiração, né, as pessoas dizem, faz uma inspiração profunda, respira. Isso que eu acho engraçado, né? Todo mundo diz assim, respira. E a pessoa inspira o pulmão cheio de ar e esquece de exalar. A respiração ela é composta de 4 etapas: inspirar, reter o ar, exalar e ficar sem ar. E quando a gente diz para a pessoa respira, ela só puxa o ar e fica lá toda tonta, às vezes, de tanto ar, né? Mas nós precisamos exalar. O que é uma pessoa a pessoa que tem síndrome do pânico, o que ela sente? Um sufocamento, que ela não vai conseguir, que ela vai morrer. Então, o que a gente diz? Assopra no saco de papel, né? Manda a pessoa soprar. Por quê? Porque ela não consegue exalar. Ela se sufoca não porque não consegue inspirar, ela não consegue exalar. Então, quando uma pessoa está numa crise, a gente diz, exala, sopra, 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 encolhe essa barriga, sopra aqui, sopra na minha mão, assopra no canudo, assopra no saco de papel, entendeu? Aí tira a pessoa daquele estado catatônico do pânico. Entender? Viu? Vamos fazer umas lives também sobre o saber de yoga. Aqui é o saber das constelações familiares. E assim, tá tudo junto, né? Não tem como. São as minhas asas, né? O yoga é a constelação. Treina, Lu. Esse exercício, treina todo dia de manhã, 5 minutinhos ao meio-dia, antes de dormir. É outro sono, é outro dia, é outra competência com a vida. Seguimos aqui com o terceiro pilar que sustenta e alavanca o nosso talento. As sensações, o sentir, o que equilibra a saúde. Então, vamos lá. O que é que conecta a matéria, o espírito à matéria? O que faz, né, o nosso espírito perceber a matéria? Os nossos 5 sentidos. Então, o espírito encarnou nesse corpo, e esse corpo, para se conectar com a matéria, o que ele usa? Ver, tocar, né, o tato, a comunicação, eu ouço, eu falo, eu cheiro, né, o ver, o cheirar, o falar, o ouvir, o tocar. Então, o que nós aprendemos na escola são os 5 órgãos dos sentidos: olhos, tato, olfato, visão, tato, olfato, paladar, tato, olfato, visão, audição e paladar. E no yoga, a gente estuda os 5 órgãos de ação, que às vezes a pessoa vê e não enxerga. Então, enxergar é um ato de ação, é um dos canais de percepção. Eu ouço, mas às vezes não escuto. Então, ouvir é o órgão de ação. O ouvido é o órgão de percepção. Cheiro e sinto, degusto e sinto o sabor, toco e sinto a presença da pessoa.
Então, são os karmendriyas e os dhananendriyas, que são os órgãos que captam a informação e os 5 órgãos que movem, né? Então, o nosso espírito entra em contato com a matéria através desses 5 portais. Será que o que nós vemos é tudo o que existe? Será que o que nós ouvimos são todos os sons que tem? Será que o que sentimos é o que tudo que tem? A gente, na nossa não refletida percepção, acha que é tudo. Mas não, gente. Tem muita coisa aqui que a gente simplesmente não percebe e acha que não existe. Uau! Por exemplo, aquele apito do cachorro. Sabe aquele barulho? O cachorro sai correndo. Sai correndo, machuca o ouvido, vai latir, né? O carteiro tá lá na esquina, as cachorrinhas já estão ali na frente. Eu só vou saber, perceber que o carteiro chegou quando toca a campainha e dá uns murros na porta, às vezes. Entendeu? Eles escutam antes, percebem antes, sentem antes. Quantas ondas do nosso celular tem aqui? Wi-Fi, cabo de internet, cabo de TV, rádio, tudo ondas. Uma vez eu perguntei para o meu amigo Marcelo Schill, falei, Marcelo, você que entende essas coisas de som aí, que você fala a tal da imagem do som, me conta como é que funciona essa história de controle de ondas. Ele disse assim, Fernanda, se nós dois enxergássemos as ondas, nós aqui a 1 metro de distância, a gente não ia se ver. As ondas captam, o rádio capta, o celular capta. E olha que tem, e tá cheia de onda pela casa inteira agora, né? É Bluetooth para cá, então pensa, tá cheio. Tudo aqui, simplesmente os meus canais de percepção não captam, mas existem. E quantas outras coisas mais? Muitas. Então, existe uma realidade, existe uma percepção. E ela eu capto, e ela passa para chegar essa informação para dentro por filtros. Aqui nesses filtros tem as minhas análises, os meus julgamentos, tem aqui os meus valores, as minhas crenças, a moral, tudo. Então eu vejo uma cena, uma situação, experimento uma situação e ela chega para mim passando através de todos esses filtros e lá dentro é o que fica. Esse exercício de que eu consiga captar o que realmente é o que eu quero propor aqui e que sim vai desenvolver mais o meu talento. Com as constelações familiares, nós, enquanto consteladores, somos treinados e também todos que entram nesse mundo vai aprendendo a ficar mais livre, mais limpa essa percepção. A gente vai aprendendo a tirar os julgamentos. A gente vai aprendendo a tirar as expectativas. A gente vai aprendendo a retirar as análises. E a gente vai experimentando mais o que é. Quando eu estou realmente conectada com o sabor, eu tomo a minha água e sinto o gosto da água. Quando eu como um feijão, estou lá na casa da minha comadre, e ela fez um feijão, e eu coloco aquele feijão na boca, e eu digo, esse feijão lembrou o feijão da minha avó. Eu já saí da minha presença, do gosto do feijão, e fui para uma memória. Eu já perdi o que é. Entende? É isso. Quando eu estou treinada no campo da atenção e da concentração, eu consigo cada vez mais experimentar o que é. E isso vai me dando muita liberdade. E eu vou deixando os outros muito livres para serem o que são,
ficando livres principalmente das minhas expectativas, dos meus julgamentos, das minhas análises. A gente vai deixando as pessoas livres. E tudo bem ser do jeito que ele é e é o mesmo jeito que é. E a gente diz, é assim. Às vezes as pessoas dizem assim, mas você é uma lemoa grossa mesmo, né? Mas, gente, é. Eu só não estou criando historinha em volta. É assim. E só quem está no adulto dá conta disso. Entende? É assim. Quando nós estamos no nosso adulto, a gente dá conta. Quando a gente está vitimizado, né? A criança também, ela é o que é, ela é muito simples. Ela é muito clara, meu abrigo brigou comigo, mas dali a pouco estou em paz brigando juntos. Os adultos que estragam, né? Os adultos não, os esticados, que os adultos de verdade não estragam. Os adultos vitimizados, né? Brigam por causa disso. Então, quando eu me permito estar no presente e fico um pouco distante, fico mais distante do meu pensamento, que o pensamento ele traz filtros, ele traz as crenças. E também, gente, tem toda a nossa história, tem toda a nossa experiência, né? Toda a nossa vivência e toda a nossa ancestralidade. Também está junto nesses campos aqui, tá? De filtros. Então eu vou aprendendo a, sabe assim que né, o pessoal vai tirando aquelas telas, né? Até que encontra o que é. E aí eu experimento. O que é que a gente... Hoje está muito famoso, né? Se vender experiências gastronômicas. Não é só mais um jantar, né? Porque realmente você experimenta aquela comida, você fica naquele sabor, naquele cheiro, naquela degustação. A gente aprende a degustar. Eles dão até uma coisinha pequenininha, porque daí a gente se permite usufruir ao máximo daquela bocadinha. É uma experiência. É disso que eu estou falando aqui. A gente fica muito no pensamento. Muito no nível dos pensamentos, da interpretação, do julgamento. E nós perdemos o que é. E aí, onde é que a gente vive? Ou está lá no passado, ou está na ansiedade do futuro. Quando eu fico revivendo a minha memória, a memória de tudo que está em mim, ou eu fico lá no futuro projetando. Se eu fico demais lá, entro na depressão. E se fico demais no futuro, ansiedade. E quando eu estou demais no futuro, qual que é o pano de fundo? Frustração. Porque eu nunca chego. A ansiedade sempre quer estar lá. E quando eu chego, quer estar lá. E quando eu chego lá, quer estar lá. E quando eu chego lá, quer estar lá. Daí nunca chega. Uma pessoa que vai se frustrando. Com quem? Com ele próprio. Por estar longe da linha do tempo, da percepção do que é. E experimentar o que é. Desde um gole d'água, um beijo, o banho. Quando eu chego e observo e admiro o belo, admiro uma planta, admiro uma criança, admiro uma pessoa, admiro uma atitude. É desenvolver o estado de admiração. No yoga a gente chama um estado de contentamento constante, que se chama santosha. E a disciplina precede o contentamento. Tapas vêm antes de santosha. Daí tem satya, que é a verdade. E isso vai nos dando uma liberdade de experimentar a vida na sua plenitude. E quando a gente vive esse estado pleno, você se torna uma pessoa apaixonada. Qual que é a postura de uma pessoa apaixonada pela vida? Ela pode estar apaixonada por um projeto, por uma pessoa, por um sonho, por uma invenção. Quando a gente tem um filho, o que você vive, aquela paixão, o que você quer? Você quer estar beijando o tempo todo, você quer ficar cheirando, você quer ficar embelezando, você quer ficar pegando, você quer ficar escutando, né? Quando está apaixonado pela pessoa, ai, fala pra mim, né? Manda um áudiozinho, agora, né? Como é que é agora? Manda uma fotinho, deixa eu te ver como é que você tá. Ah, passei só pra te dar um oi. Aí quando a gente tá, sei lá, apaixonada por um projeto, acorda de madrugada para ir dar uma olhadinha lá, como que tá andando o projeto.
e fica passando a mão na tela do computador ou no papel e fica observando e fica sonhando, completamente presente. Esse estado de paixão que a gente experimenta quando nós estamos aqui presentes. No estado de paixão, a gente não está no julgamento, não está no filtro, não está na análise, né? Não está no pensamento e muito menos na reatividade do pensamento, que é luta e fuga, toma lá da cá. Lembra a história que eu contei ontem? Né? Quando é o homem lá do pãozinho com manteiga. Eu não vou deixar que o jornalista, que o jornaleiro lá me diga como que eu devo agir, porque eu sei que deve ser assim. Eu ofereci o pão com manteiga e o café com leite para ele todo dia, porque ele tem fome. Se ele não agradece, se ele é mal criado para mim, ele que é isso. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Teve lá uma situação com a família, não sei o quê, alguém ficou bravo comigo, não me cumprimenta mais. Eu continuo fazendo a minha parte. Bom dia, boa tarde, eu sou uma pessoa educada. Não vou deixar que aquele bicudo me diga como que eu devo agir. Isso é estar no centro. É isso quando a gente está com as mãos, com a vida nas mãos. É assim. Não é? Não é assim? E aí, para passar essa live aqui pra gente, eu resgatei o livro do Jean-Claude Aubry, que é um francês maravilhoso, e aí eu encontrei a história do Descartes, sempre Descartes, que ele tem aquela famosa frase, penso, logo existo, não é assim? Que chegou pra gente, e o Jean diz assim que houve um erro de tradução e interpretação, que a frase dele, com a história dele, é sinto, logo existo, e não penso. É um erro dos tempos que foi transformado. E por que ele chegou? Olha o que estava acontecendo aqui. Olha o que já conta, eu vou contar a história aqui dos Descartes para vocês. Esta frase levantará, espero, disse ele, uma polêmica ardente. Ela foi uma das justificativas modernas da supervalorização do pensamento. Temos elementos históricos, etimológicos e semânticos para contestar a tradução usual da frase Cogitus ergo sum. Historicamente, Descartes, quando escreveu o discurso sobre o método, estava em uma situação peculiar e muito perigosa. Descartes era, além de cientista, um esotérico ligado a grupos de pesquisa com a maçonaria e a Rosa Cruz. Tinha alcançado um alto grau de responsabilidade e conhecia, por ter praticado inúmeros exercícios, a percepção sensorial. Depois de brigas intensas com a realeza francesa, ele foi condenado a ser encarcerado. Prevenido por amigos fiéis, deixou seu castelo na vizinhança de Bordeaux para atravessar com toda a pressa por mais de 1000 quilômetros a cavalo, esperando obter a proteção do monarca alemão. Perseguido pela tropa real, percorreu esse caminho, matando de exaustão seus cavalos para escapar da perseguição. Na Bélgica, ainda em perigo, decidiu, pela primeira vez na viagem, dormir uma noite em uma estalagem. Durante esta noite, teve um sonho tão intenso, tão claro, que no dia seguinte desistiu de continuar a viagem para ter tempo de anotá-lo antes de esquecer os detalhes que, para ele, naquele momento, representavam uma mensagem do universo, mais importante que sua própria vida. Seus amigos prosseguiram viagem para despistar os perseguidores, e ele ficou ali 2 dias escrevendo um dos livros mais famosos da história da filosofia. Para ser mais correto, mais preciso, mais coerente e ao mesmo tempo permitir-se ser esotérico,
o suficiente para dificultar a compreensão da sua descoberta por pessoas não preparadas, ele escreveu em latim, com suas fórmulas e declinações, e ajudou a esconder o neófito essencial da mensagem. Devemos lembrar agora que o verbo pensar é uma expressão vulgus moderna, no sentido do comum, que surgiu somente no século XVIII, e logo, por decorrência, cogitum, originalmente, se aproxima do sentido de insight em inglês, ou de iluminação no Oriente, sendo, portanto, mais pertinente em nossa língua sua tradução para o verbo sentir. Estudando criteriosamente a obra de Descartes, em latim, descobrimos em várias passagens que quando ele menciona o cogitum, refere-se ao uso da sensação, que foi confundida, infelizmente, com a expressão que futuramente designaria uma atividade mental específica e fundamental ao nosso desenvolvimento, que é o pensamento. Veja que reconfiguração da filosofia nós tivemos agora, né? Sinto, logo existo. Eu realmente, quando eu sinto, eu estou em conexão do meu espírito com a matéria. É através desses órgãos de percepção que eu vejo, eu capto o que é realidade. Como que eu digo eu percebi? Nós só percebemos quando nós estamos... E olha que nem sempre a gente está com os 5 canais ativos, né? Nem sempre, até porque eles captam de formas diferentes. Isso a gente estuda lá no curso de comunicação, é incrível, né? Logo vai ter o curso de comunicação disponível para vocês. Então, os 5 órgãos captam, né? O que realmente existe, né? O que é a realidade, o que é editado pelos 5 sentidos. Ele também altera a nossa experiência. Então, quando eu me abro simplesmente para questionar, para perceber que existe algo além, e mais do que isso, eu uso o que eu já tenho, eu já começo a perceber a forma de realidade diferente e saio do julgamento, né? Cada um tem uma percepção diferente da realidade, isso é fato. Nem tudo o que eu capto é real. E nem tudo. Ops, ia cair meu copo aqui. Eu quero passar uma mensagem pro Luiz parar de cortar grama. Lu, você tá aí, Lu? Eu tô com o meu jardim, não sei se tá atrapalhando vocês. Deixa eu passar uma mensagem aqui pro Luciano para ele falar eu vi que ele estava ali. Pede para o Luiz parar de cortar a grama, por favor. Acho que era mais fácil até eu ir lá falar, né? Foi a mensagem, o Lu já providencia lá. Não, o Lu não tá, né? Obrigada, eu vi que ele entrou de certo e saiu. Obrigada, Alfredo. Não, mas ele tá, acho que tá ali em casa, ali já dá um grito ali para mim. Não, quer dizer que não tá atrapalhando? Tá bom o som? Então ótimo. É que eu estava até com o foninho mais perto aqui. Obrigada. Então, nem sempre o que eu... então deixa ele fazer o trabalho dele em paz lá, né? Nem sempre o que eu percebo é o que o outro percebe, né? São realidades diferentes. É uma diferença. Olha só que liberdade que dá de vida para a gente transitar sobre ela. A gente reconhece as nossas diferenças. Lá no curso de comunicação, nós trabalhamos seis formas de comunicação. Na verdade, são 6 modelos, daquele que conforme o nosso campo de percepção capta do mundo. É diferente a pessoa que primeiro enxerga, depois sente e depois
Sentir é o ver, o sinestésico, o visual e o auditivo. Então, tem pessoas que primeiro enxergam a pessoa, depois ouvem e falam sobre e depois sentem. É diferente de quem primeiro tem o sensorial na frente, o sinestésico, que primeiro tem que abraçar, tocar, pegar, né? Ela gosta de estar próximo das pessoas. E esse sinestésico, quando está mais no fundo, é uma pessoa que não gosta de ser tocada, não gosta que encoste, não gosta que esteja junto, né? Aí a gente sai do julgamento. Que é aquela pessoa que gosta de tocar, de sentir, de encostar, quando ela encontra uma pessoa que não gosta de ser tocada, ela já cria um julgamento e diz assim: ah, essa pessoa é fria, essa pessoa é indiferente. Então, gente, a gente tem que estudar, a gente tem que investigar, a gente precisa ir um pouquinho além do nosso umbigo. Nós não temos toda a verdade. Nem tudo que a gente percebe é real. Tem muita coisa entre o céu e a terra que a gente não percebe. Ah, vamos olhar para o nosso ego e dizer assim: baixa a bola, vai para o teu lugar, que nem a gente faz lá com o meu cachorrinho. Põe o rabinho no meio das pernas, vai para dentro da casinha. Isso é o tempo todo, a gente precisa reconhecer o nosso limite, até onde que a gente vai. E a gente vai até onde a gente dá conta, né? Mas precisamos realmente investir para que a gente possa ampliar o nosso limite, os nossos limites de percepção. E é através da ação que isso chega lá. O êxito vem através da ação, ele não vem de graça, né? Através da ação nós somos contempladas, nós recebemos os méritos da ação. É inevitável. Medite, investigue, estude, que é inevitável que venha a nova forma de ser, né? Será que eu estou trabalhando há, 8 anos nessa empresa? São 8 anos de evolução, de crescimento? Ou é um ano repetido 8 vezes? Será que eu, professor, estou dando aula? É o mesmo caderninho que eu dou todo ano? Ou é cada ano eu estou me reconectando com a nova turma, com a nova necessidade, estou me recriando, estou me refazendo, né? O êxito, ele é isso, é esse estado de atenção, é esse estado de percepção, né, que a gente tem da realidade. É isso que nos alavanca e faz com que o nosso talento venha à tona e faça a diferença na vida de muitos, né? Eu preciso aprender, então é isso a live de hoje. Esse caminho mais longo é sair do pensamento e confiar no meu coração, confiar no meu íntimo. Esse é o tema da live de hoje. Talvez a gente passe uma vida inteira para fazer esse caminho, para sair daqui e vir para cá, para o coração, para a barriga, para as pernas. O nosso corpo sabe, porque nós não percebemos. O pensamento, eles são apenas filtros. O nosso corpo todo sabe. Nós precisamos dar esse espaço para o corpo sinalizar e a gente acreditar. Na dúvida, vai para o corpo, vai para o íntimo. Ele sabe. E confie nele. Quantas vezes que a gente diz assim: ah, bem que eu senti que não era para ir, aí veio aqui. Mas você prometeu, mas tem que ir, o que vão falar? E os outros, né? E o tal dos outros, que é a dificuldade de sempre, né? Aí você vai e se arrepende. Aí você faz e se arrepende, né? Olha para o teu dia a dia. Olha para você mesmo, lá no espelho, e vê se você está disponível para você mesmo. Se você se vê, se você se ouve, se você obedece o próprio sentir e se você já treinou parar para sentir, porque às vezes a gente só olha, só cuida do pé quando a unha do dedão encrava, né? A gente geralmente faz isso só, né? Você se percebe, você investe tempo para perceber, que nem a Lu falou aqui, né?
A Lucy, a respiração. A respiração, que está aí o tempo todo, sustentando a vida, ligado com as minhas emoções. Já parei para cuidar da minha respiração? As pessoas não sabem nem como é que funciona a respiração. Não sabem nem como é que funciona o pulmão. Gente, nós precisamos sair daqui melhor. E nunca, em nenhum lugar onde houve saltos de evolução numa comunidade, num país, numa cultura, ele sempre parte deste campo do belo. É quando a pessoa consegue, assim, toda vez que a gente entra em contato com o belo, com a arte, com o gostoso, o bonito, ele eleva o nosso campo da percepção e o campo da admiração. Sempre isso alavanca um povo. Pode ver, né? Uma cidade, quando você começa a cuidar do teu jardim, o vizinho começa a cuidar, aí outro vizinho também, entende? Isso é uma metáfora, mas é aqui. A gente sempre começa a cuidando da gente. Eu olho no meu espelho e vejo se eu estou disponível para mim, se eu estou olhando para o meu corpo, se eu estou nutrindo a minha saúde, meus pensamentos com o quê? Aonde que eu estou ocupando o meu tempo? Que bom que você está aqui, que você está aqui com a gente, que a gente está fazendo essa reflexão. Você podia estar viajando na maionese, né? Mas não, você está aqui, parabéns, que bom, que bom, que bom. Sim, o bonito, o belo, a ordem, ela chama a atenção. Né? Ela contamina. E ao mesmo tempo, aquela história do metrô de São Paulo, né? Que ele não fica um lixo no chão. E aí pesquisadores fizeram isso, né? Que uma pessoa comprou um sorvete lá na rua e abriu o sorvete e jogou o lixo no chão. E aí ela desceu para o metrô e lá dentro ela terminou de tomar o sorvete e na hora de jogar o palitinho, ela jogou no lixo, porque estava limpo, estava organizado. Então, quando nós cuidamos dos ambientes, eles geram um comportamento, né? Quando eu cuido do ambiente, né, eu deixo o mundo mais belo, eu trago mais justiça, mais harmonia para os meus relacionamentos, isso vai contaminando, isso vai gerando uma força de evolução. Veja o quanto a gente já tem evoluído. Né? Eu acredito sim que o ser humano está cada vez melhor. A gente está crescendo sim. A gente está crescendo. Se você lê um livro de 20 anos atrás para agora, e as pessoas estavam clamando coisas, a gente vê que a gente já conquistou muita coisa. Muita coisa, né? Nos relacionamentos, que nem esse exemplo que eu dei da experiência, né? Esse livro do Jean, que eu li, do talento, né? Quando ele falava das sensações, foi uma provocação até para uma atitude dessa, de experimentar o alimento. Lá não existia ainda essas experiências, uma viagem de experiência gastronômica, de dança, de arte, né? Então já é um grande passo para a experimentação que a gente está vivendo. Já está disponível, já está gerando até renda. E aí eu coloco o meu talento a serviço, não é o sonho. Faço o que eu gosto, com o meu coração, com atenção. Dou o meu melhor com a minha concentração, elevando, crescendo, percebendo tudo o que acontece. Entrando nesse espaço de admiração, eu admiro, abençoo e expando. E melhorando em mim, todo dia, uma coisinha, né? Eu vou criando um campo para que muitos venham. Né? A gente vai girando uma potência para que muitos seres evoluam, sem eu estar lá apontando o dedo na ferida do outro. Cuidando de mim, me curando, eu vou criando um campo para que muitos sigam.
É assim que se dá o processo evolutivo da humanidade. E aí o meu talento fica, ele faz a diferença onde ele chega, onde ele foi pedido, solicitado, ele chega, ele faz a diferença. Do tamanho que ele foi. É o meu talento. Isso é importante, é o meu talento. É a minha força. Não adianta ficar comparando com o do outro, que do outro é outro. Cada um é diferente. Sai da régua de ficar se nivelando com o outro. Sai disso. Vem para você. Confia no teu corpo, no teu íntimo. Sempre. Isso, duvida dos teus pensamentos. Duvida. Dá uma paradinha, sente e confia. Próximo passo. Confere, sente, confia. Próximo passo. E aí, gente, como é que fomos até aqui? Que legal que foram esses dias. Eu amei, fiquei muito satisfeita com essas lives do talento, do êxito. Espero mesmo que tenha contribuído muito, né, para a gente dar mais uns passos juntos, né, em direção a essa maravilha que é viver com um tanto mais de sabedoria, de conhecimento, né? E logo vai ter mais novidades. Nós estamos preparando uns materiais incríveis. Vai ter curso para todo mundo online disponível. A gente já começou a gravar, tá saindo um monte de coisa legal. Eu já tô louca para começar a contar para vocês, mas ainda não posso. Não me deixam ainda contar. Deixa ficar pronto primeiro, tá bom? É encantador, né, Lucy? É, e você, como uma artista maravilhosa com essas mãos de fada aí, Nossa Senhora, deixa esse mundo muito mais belo. O Jó sempre dizia assim, a frase dele: se você deseja um mundo mais belo e justo, comece a construir a beleza e a justiça dentro de você. Pode ser um bom começo. Tá bom por hoje? Ótimo fim de semana, fiquem bem, sintam, usufruem, se apaixonem, degustem, experimentem a vida. E vão me contando como é que tá. Vão me contando, vai me dando feedback. Semana que vem a gente vai falar da pedagogia sistêmica. Todo esse saber na educação. Beleza? Sobre essa educação. É muito bom para professores, é bom para pais e alunos, é bom para a gente saber da vida. Vejo vocês segunda-feira, 4h30. Beijo, ótimo fim de semana.